Bom dia, amados, graça e paz, seja com o Espírito de todos. As pessoas não entendem muito quando a gente fala em pregação e em mesa de cordeiro, né? São coisas bem diferentes, né? Eu gostaria de esclarecer para os irmãos espirituais que estão nos ouvindo acerca disso. Por quê? Porque existe uma grande diferença, né? Na época de Cristo, né? Na época que Cristo viveu aqui, os judeus tinham um lugar chamado tabernáculo. Nesse tabernáculo existia o pátio e existia o santo lugar. Dentro do santo lugar haviam 3 objetos, percebam. A mesa dos pães da proposição, o altar de incenso e a menorá. Esses 3 objetos estavam ali dizendo que aquele lugar era o santo lugar. Então, quando o lugar é santo, significa que o lugar é santificado por Deus. Ora, então, para que existia a mesa dos pães da proposição? Nós já há algum tempo viemos trabalhando nisso, no Espírito, e temos visto que a mesa dos pães da proposição é exatamente como deveria ser veicular o Evangelho para as pessoas. Tá certo? O Evangelho devia ser feito entre 2 ou 3 ou mais pessoas ali, pessoas com entendimento de Cristo. Não pessoas comuns, homens naturais, não. Estou dizendo de homens que já têm algum entendimento de Cristo, algum entendimento da graça. Não é uma pessoa qualquer que chega ali e vai dar um palpite. A gente não está interessado em palpite. A gente está interessado na glória de Deus que está dentro de nós, percebe? Esse é o grande diferencial. Então, quando um homem chega e prega alguma coisa, a gente tem que pressupor de que ele já testou a palavra que está saindo da boca dele em algum momento. Claro que essa palavra é renovada quando ele prega, ela é renovada. Mas o conteúdo programático da palavra que está saindo da boca do homem tem que ter sido sacudido na mesa dos pães da proposição. Percebe o que eu quero dizer? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? De que absolutamente toda a palavra que sai da boca do homem tem que ser sacudida antes, para saber se ela é de Deus ou se ela é do homem, para analisar tudo, para reter o que for bom. Percebe o que eu quero dizer? É isso que eu estou dizendo. Então, quando um homem chega e prega alguma coisa assim de pronto, dele mesmo, por si só, ele não está colocando na mesa dos pães da proposição. Há muito tempo atrás, eu não vou citar o nome para não haver qualquer tipo de constrangimento. Eu era do sistema religioso e tinha um determinado amigo, né, que eu vou chamar de discípulo, porque depois andamos juntos, essa coisa toda. Era uma pessoa muito querida minha e continua sendo, é amigo até hoje. Só que ele hoje é da graça, tem entendimento espiritual, ele sabe que Cristo veio para ele já está na graça maravilhosa. Ele realmente é um homem acordado no Espírito, né? Tem o Espírito Santo vivificado nele. Olha só, então até com ele eu conversei um pouco sobre uma determinada situação. Então, veja bem, ele ia ali e ele escutava numa determinada igreja a pregação de um homem que era de origem judaica, percebe? E esse homem falava e ele era recém-chegado na fé, ele ouvia aquele homem pregando ali, ele não concordava com o que o cara estava falando. Aí ele começava lá de baixo a falar com o cara, e o pessoal mandava ele calar a boca. Isso me lembrou aquele cego de Jericó, tá lembrado? Só que o cego de Jericó queria uma bênção. E ele ali, a bênção dele era diferente. Ele queria que a palavra de Deus fosse uma bênção no ouvido dele e no ouvido dos irmãos que estavam ali. Então ele discordava do cara ali na hora. E plá. Só que na época era uma situação assim estranha, porque as pessoas brigavam com ele, reclamavam com ele, só faltaram expulsar ele da igreja. Só não expulsaram porque os pastores da igreja tiveram uma certa habilidade, falaram não, aí trouxeram ele para perto, aquela coisa toda, acalentaram, botaram no colo, fizeram a cabeça dele, aí ele parou de questionar o pregador.
Mas eu pergunto para você, ele está certíssimo, tem que fazer isso mesmo. Porque aquela metodologia da religião é totalmente errada. Tem que existir uma mesa para sacudir a palavra que sai da boca do homem, para saber se a palavra que está saindo da boca do homem vem da boca de Deus, ou se está vindo da boca do homem. O sistema religioso é corrupto na medida que não testa a palavra do homem. O cara sobe ali no púlpito e fala o que ele quer. Ele fala a abobrinha que ele quiser. E você, naquela xepa, você compra aquela abobrinha por aquele preço. Ou então você descarta. Mas, rapaz, você não tem que ser contaminado por palavra de homens. Você não pode ser contaminado. Entenda? Então, o sistema está errado. O que é o certo? O certo é ter uma mesa redonda onde os cristos que existem dentro de nós falam. E o tema é justamente esse. O tema era exatamente esse. Ativar a nossa fé. Como é que eu ativo a nossa fé? A fé é nossa ou a fé é de Cristo? De quem é a fé? A fé é do homem ou a fé é de Deus? A fé é do homem ou a fé é do Cristo no homem? Percebe a diferença? Então, eu estava mostrando para os meus irmãos que a fé é de Cristo. A fé não é do homem. Eu já havia falado isso na última mensagem, porque nós conversamos com Paulo, do DNA da Graça, nós havíamos conversado com o Navarro, que é um amigo nosso já de muito tempo, né? Não só do DNA da Graça, mas também no Muito Além do Véu. Né? São irmãos nossos de salas de mesa do Cordeiro, mesa dos pães da proposição, onde o alimento, que é a palavra de Deus, que alimenta o nosso espírito, ela é testada para saber se ali existe a verdade de Deus ou se apenas é uma coisa de homens. O que não quer dizer que exista nenhum absurdo no homem falar. O homem fala, ele propõe a palavra, só que a palavra é testada. Todo aquele que fala, ele tem que aceitar, como é que diz assim, que as pessoas julguem a palavra que sai da sua boca. Tá certo? Mas quem julga na mesa é Cristo, porque Cristo é o único que pode julgar o homem. Perceba a diferença? Por isso que a gente diz que essa mesa não é para estranhos ao reino. Ela tem que ser de pessoas do reino de Deus, porque as pessoas do reino de Deus, olha só como é que a coisa tem uma evolução e um sentido espiritual e logístico disso. Um homem comum não tem discernimento de espírito para julgar a palavra que sai da boca de uma pessoa crística. Não tem. Ela tem até direito de julgar, pode julgar. Só que quando ela julga a palavra que sai da boca de Cristo, ela está julgando a palavra que sai da boca de Deus. Isso é o que antigamente eles qualificavam como pecado contra o Espírito Santo. Percebeu? Porque é o profano julgando o que é santo. O profano não pode julgar o que é santo. O profano pode julgar o que é profano. E o santo julga o que é santo. E o santo julga o que é profano também. Tem essa diferença. Quem pode mais, pode menos. O abençoador abençoa o abençoado. Tá certo? E não o contrário. O abençoado quer passar por cima e quer ser o abençoador. Por isso que a gente é contra a pessoa dizer Deus te abençoe, porque é o abençoado querendo abençoar os outros. Ora, deixa de ser besta, rapaz. Primeiro você tem que chegar e entrar no ônibus. Depois você tem que ter um certo tempo de andar de ônibus para você poder chegar e sentar na janela. Não é? O Romário falava isso, e ele está certíssimo. Dá bem o entendimento do que a gente está querendo dizer. Ou seja, você não quer chegar hoje e já ser doutor da lei. Não é assim que funciona. Porque você não tem, não é porque os outros são arrogantes, não, amado. É porque você não tem entendimento. Então é preciso que você sente, ouça um pouco e comece a participar. A mesa do Cordeiro é assim, você senta na mesa e aí você escuta um pouco. O primeiro dia, vamos dizer assim, você escuta. O segundo, você já dá um espetáculo. No terceiro, você já está dando palpite. Mas não fique zangadinho, porque a palavra que sair da sua boca será julgada. Percebe? E é assim que funciona. E ninguém ali fica zangado, nem magoado, nem entristecido, porque o homem foi ferido. Não foi, não.
A palavra que sai da boca do homem, ela é testada. E se ela for boa, ela vai para o céu. Se ela for ruim, ela vai para o lixo. Entendeu? É exatamente assim que funciona a mesa do Cordeiro hoje, né, que antigamente se chamava mesa dos pães da proposição. Isso é o que havia naquela época e que nós trouxemos para os dias de hoje como a mesa do Cordeiro, a mesa onde se faz a Páscoa. A Páscoa é o que o pessoal da religião chama de ceia. A gente faz a ceia. Por quê? Porque a palavra é o que se come. E o vinho, que é o sangue de Jesus, é o que se bebe. Mas isso não, aqui não tem simbolismo não, filhote. Aqui é coisa real mesmo. Aqui é a realidade do reino. Nós estamos falando da realidade do reino, porque nós vivemos o reino de Deus. Nós não vivemos uma utopia de uma coisa que vai vir lá no futuro. Não, o futuro é hoje. O futuro é agora, porque o reino chegou, ele não vai chegar, ele chegou. Então ele está em mim, ele está no irmão que está do meu lado, ele está no irmão que está do outro lado. Então nós que estamos na espiritualidade, que já somos espirituais, falamos aos espirituais. E a gente compreende que a pessoa natural muitas das vezes não vai compreender o que a gente está dizendo. Mas a gente não está falando para elas. Para elas, a única coisa que a gente diz é o seguinte: querido, não precisa mais correr atrás da sua salvação. Você está salvo. Cristo morreu por todos, pelos naturais e pelos espirituais, percebe? Mas ele não chamou todo mundo. Então não adianta dizer que está fazendo obra para Deus, porque quem botou isso na sua cabeça é mentiroso e faz você passar por mentiroso também. Porque ele não instituiu você para pregador do evangelho. Percebe? Essa é a grande diferença entre a graça e a lei. Na lei, qualquer um chegava ali e falava, porque eram homens falando, perceba. Hoje não. Hoje é o Espírito de Cristo falando através da nossa boca. Já não mais vivo, mas Cristo vive em mim. Então perceba agora o foco da questão. Né? Eu creio. Nós temos que viver pela fé. Eu quero ativar a minha fé. Quem é que ativa a minha fé? É Cristo em mim. Por quê? Porque Cristo chegou e veio e fez o caminho. Então ele desceu do céu, se fez carne, cumpriu as coisas no nosso lugar de todas as pessoas. Dos espirituais e dos naturais. Ele fez por toda, inclusive dos animais, da terra, de tudo. Ele reconciliou consigo o mundo. Ele tirou o pecado do mundo. Foi isso que ele fez. Essa é a obra de Cristo. Nenhum homem pode fazer obra alguma para Cristo, porque ele é o Salvador, você não é, então você não faz obra nenhuma, você apenas vive na obra que ele fez. Você vive na obra e vive da obra que ele fez, percebe? Existe uma grande diferença. Então, aí quando você acredita, olha só, você não tem fé, você acredita na obra que Cristo fez, você fala, não, esse aí é o Filho de Deus. Por quê? Porque você foi chamado. Só entende essa palavra, o chamado. Se você é apenas um filho de Deus, você está salvo, não passa por esse tipo de coisa. Não passa. Só vai passar por esse crivo de entendimento aquele que é de Cristo, aquele que vai se tornar um Cristo de Deus. Aí ele acredita nisso e diz, não, essa é a voz do papai. Ele ouviu a voz de Deus. Entendeu? E aí a sua fé é ativada. Que fé? A fé de Cristo. Por quê? Porque ele deixou de ser ele, percebe? Quando ativa o Espírito Santo em você, você deixa de ser você. Você está morto, porque ali é o batismo da morte. Entendeu agora? O batismo da morte foi procedido. Você morreu com Cristo na cruz e nasceu em novidade de vida. Então agora você é um cristinho. É um cristinho, você é uma criança espiritual, percebe? Então você começa a ser alimentado, amamentado, e papinha, e feijãozinho, e daqui a pouco você é varão perfeito. Compreendeu? Mas esse Cristo, ele vive da fé de Cristo e não da fé dele.
E as pessoas estão dizendo por aí, pessoas da graça, com muito entendimento, estão dizendo que a fé nossa não é a fé nossa, amado. A fé do homem compara-se às obras do homem. É trapo de imundície. Nada que o homem, nada, absolutamente nada que o homem faça tem algum valor para Deus, porque senão o homem se vangloria. É a minha fé que está me levando a esse entendimento. Eu vivo pela minha fé. Isso tem que ser esclarecido para os irmãos que não é assim. Se você não fala para os irmãos que você vive pela fé de Cristo e não pela sua fé, você continua fazendo o que o sistema faz, enganando os homens. Porque isso é enganação. O homem não vive da fé dele, é da fé de Cristo. Porque Cristo em nós é a glória de Deus. Quando ele é a glória de Deus dentro de você, você não mais vive. Cristo vive em você. Então a fé que tem ali não é sua, é de Cristo. Compreendeu como é que às vezes pode se tornar não é difícil, mas é meio truncado. Porque o entendimento do homem é tudo da carne, é tudo ali. Pai. Não é assim. O entendimento do homem é o seguinte, é um homem transformado, percebe? Eu disse que antes nós éramos almas viventes, nós não tínhamos o Espírito de Cristo vivificado dentro de nós. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo é isso, é Deus em nós. Espírito Santo significa Deus em nós. E Deus habita em corpo pecador? Claro que não. Por isso é que fomos reconciliados, para que nós pudéssemos restaurar o princípio de Deus. Nós estamos no princípio restaurado. O princípio restaurado é isso, é ter Cristo ativado dentro de nós. Quando Cristo é ativado dentro de nós, a nossa mentalidade muda. Eu deixo de ser o Sérgio Cabral e passo a ser o Cabral Sérgio. Mudou o entendimento, entendeu? Eu deixo de ser um ladrão e passo a ser uma pessoa que se preocupa com o próximo. E quem é o próximo mais próximo de mim? É Cristo. Cristo é o meu próximo. Porque eu não posso olhar para o meu próximo e ver o meu próximo. Porque senão eu vou julgar, vou falar, esse homem é mau. Essa pessoa é deficiente. Essa pessoa, ela é devoluta, ela é pecadora, ela é ladrona, ela é roubalheira, entendeu? Ela é roubadora. Ela está fazendo um monte de... Ela está enganando, está mentindo. Mas que mentira que está se falando. As coisas, quando a gente fala, amados, as coisas que estão escritas na Escritura, elas são para ser vividas no Espírito e não na carne. Percebe? A Bíblia não foi feita para a carne, a Bíblia foi feita para o Espírito. E se Cristo está dentro de você, aquilo que Cristo disse, o que o apóstolo Paulo disse, que os irmãos que estão em Cristo disseram, está dentro de você. Então você não precisa do papel. É isso que eu sempre falo com os meus irmãos, você não precisa do papel. Eu já não mais vivo, Cristo vive em mim. Cristo é a palavra? É. A palavra está dentro de mim? Está. Então eu preciso do papel para quê? Não preciso. Ou ele está dentro de mim ou ele não está. É simples assim. Ou o papel está, ou o entendimento da Escritura está dentro de mim ou não está. Eu estou em Cristo ou eu não estou. É pá e pum. Entendeu? É pá, pum. A pessoa tem que entender de um modo claro isso. Gente, você não vive no papel, preso no papel, senão você vira doutor da lei. Você vira um intelectual da teologia. Eu não vim para isso, amado. Não me peça isso, porque eu não vou fazer. Tem tanta gente, porque você podia explicar na Escritura. Não explico, não. Se a palavra que sai da minha boca não é para você, se ela não serve para você, puxa, cara, eu lamento tanto, eu fico triste com isso. Eu gostaria muito que a palavra servisse para você. Se ela não está servindo para você, então, filho, muda de canal. É isso que eu falo para você. Sinceramente, eu não estou para agradar a homens, eu estou para agradar a Deus. Eu não estou com isso dizendo que você deve desligar o canal, porque o Rodolfo é um sujeito mal educado, que ele está mandando as pessoas embora. De modo algum. Não estou, não. Mas eu estou sendo claro, eu não posso ser hipócrita com você. Eu não vou ser hipócrita com você. Eu não vou bater nas tuas costas. Você não é minha ovelha, percebe? Você é ovelha de Cristo. Ou não é. Ou é bode. Eu sei lá o que você é. Eu não tenho que julgar você.
porque eu não sou Deus, entende? Então, por isso que eu não digo Deus te abençoe, porque eu não sou Deus. Então, quando a pessoa é Deus, a pessoa fica abençoando o irmão, entendeu? Porque ela é o Deus desse século, é o diabo. Quem é o Deus desse século? É o diabo, não é? O principado da potestade dos ar. Quem é o principado da potestade do ar? É o diabo. E ele existe? Não, ele foi destruído na cruz. O diabo foi destruído na cruz. O que era o diabo? Uma mentalidade deformada do homem pecador. Esse é o diabo. E o diabo foi destruído na cruz. Compreendeu o que é o diabo e aonde ele morreu? O diabo está morto. Ah, porque aquilo ali foi o diabo que fez. Que isso, rapaz? Você acredita no conto da carochinha, é? Ah, porque ali foi uma entidade maligna. Não existe. Só há um espírito. O espírito é de Deus. Só existe o espírito de Deus. Está dentro do bom, está dentro do mal, está dentro do vermelho, está dentro do preto, do branco, do azul. Está dentro do amarelo, está dentro de todo mundo. Não importa a religião, sexo, cor, Cristo veio para todos, reconciliou consigo o mundo, amados. Presta atenção no que eu estou falando. Eu estou falando a palavra de Deus que está brotando de dentro de mim. Eu não tenho... Entenda bem, o meu interesse é gerar Cristo em você. Se eu conseguir isso, aleluia, que maravilha. Rapaz, era tudo que eu quero. É que todas as pessoas tenham Cristo gerado dentro de si. Como Cristo foi gerado dentro de mim, para que nós possamos sentar na mesa do Cordeiro e conversar acerca da obra que Cristo fez. Porque a obra quem fez foi Cristo, eu não faço nada. Ah, porque eu vou fazer a obra de Deus. Mentiroso! Quem botou a palavra em você era um mentiroso e faz você ser outro. Por que você... Porque você não pode fazer a obra de Deus, amado. A obra de Deus é uma obra de salvação. E você tem aptidão para salvar alguém, rapaz? Você não tem. Nem a palavra que sai da sua boca salva. Ela tem que ser a palavra de Deus. Essa salva. Percebe o que eu digo? Eu estou sendo muito claro, amados. Aqui não pode existir hipocrisia. A gente está falando publicamente para os irmãos. Aqui a gente não está ofendendo os irmãos. Aqui a gente não está atacando religiões. Aqui a gente não está atacando pessoas. A gente está falando com amor com as pessoas. Às vezes a gente pode falar assim meio áspero, meio incisivo. Esse é o meu jeito. Se você não gosta do meu jeito, eu sinto muito. Mas eu vou procurar me esforçar, às vezes, até para melhorar alguma coisa. Algumas pessoas já me deram várias recomendações a esse respeito. Eu tenho maneirado um pouco. Às vezes eu sou um pouco incisivo. Mas, entenda, eu tenho que falar a linguagem sua. A sua linguagem. Muitas pessoas, no tempo que eu era do sistema religioso, eu vim de uma família muito culta. Então eu falava de um modo muito aculturado. E as pessoas não entendiam o que eu dizia, percebe? Mas hoje em dia eu procuro falar uma língua natural, né? Eu procuro falar a língua dos homens, né? Mesmo que eu fale a língua dos homens ou dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada terei. Mas eu tenho amor com vocês. E eu estou falando a língua dos homens, para que vocês entendam a língua de Cristo, não a língua dos anjos, porque nós não vivemos mais a lei. E a lei era ministério dos anjos. Mas que anjos? Eram os anjos de asinha? Não creia nessa tolice. Aqui, anjo não tem anjo de asinha. Deus não precisa de uma corte, não precisa de um monte de gente para servir. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele não precisa de corte. Ele não é um rei da terra. Ele é o rei de tudo aquilo que você pode pedir ou pensar. Esse é o nosso Deus. Ele é tremendamente grandioso. Ele é tremendamente grandioso. E se você entende essa grandiosidade dele, você não fica na pequenez da carne. Você sobe para os lugares altos do entendimento de Cristo. Isso é assentar-se nos lugares altos. Isso é ter entendimento altaneiro, né? Altaneiro, não altivo, percebe? O homem é altivo, o homem é soberbo, porque o homem quis ter Deus. E o homem conseguiu isso, conseguiu. Só que ele gera filhos deformados, como eu e você.
Só que chegamos em Cristo. Quando chegamos em Cristo, passamos a ser filhos de Deus. Percebe a diferença? Então nós deixamos de ser filho do homem e passamos a ser filho de Deus. Por isso é que ali nas Escrituras há muita confusão de entendimentos. Por quê? Porque Deus disse que ia descer e fazer a confusão de entendimento. Aí um religioso fala uma coisa, o outro fala outra, e eles brigam e vão na rádio, e aí discutem, debatem a Escritura e não chega a conclusão nenhuma. Por quê? Porque existe confusão de línguas. Confusão de línguas é confusão de entendimento. Percebe? Ninguém dá no fundo, a sua opinião, não. Ele está dando a opinião do homem, da carne, mas não no entendimento daquilo que ele lê na letra da Escritura. Por isso é que nos debates das rádios não há entendimento espiritual algum. Você está procurando no lugar errado, tá certo? Você tem que procurar dentro de você. Dentro de você existe sabedoria, muito mais do que esses homens que debatem em rádios, em programas de televisão, em coisas desse tipo, que dão aí entrevistas na televisão como doutores da lei. Rapaz, eles sequer têm Cristo dentro de si. A maioria, 90%, não tem Cristo dentro de si. E eles estão falando da letra da Escritura, mas não estão falando do Cristo dentro dele. Porque Cristo não se ensoberbece, não fala mal, não sabe? Cristo é diferente. Tudo aquilo que você vê ali no fruto do Espírito, aquilo ali não é do homem, aquilo ali é de Cristo. Mas o homem obtém aquilo? Obtém, quando ele chega a Cristo, percebe? Então, Cristo fez a obra, ele veio, morreu, passou na cruz, você morreu com ele na cruz e nasceu em novidade de vida. Você deixou de ser um homem natural e passou a ser um Cristo espiritual. Percebeu a diferença? Agora você não mais vive na sua fé, não é? Nunca foi na sua fé. Sempre foi na fé do Cristo. A fé não é tua, é de Cristo. Cristo em você é a glória de Deus, percebe? Essa é a grande diferença. Ou o homem viverá pela... Não, porque eu tenho uma fé em Deus que é tremenda. Eu vou medir a sua fé, vou ver se a sua fé é grande ou pequena. Não existe isso, amado. Isso não existe. Isso não existe. Isso era conversa de tolos que não tinham entendimento. Mas eles eram apóstolos de Jesus Cristo. Eles não tinham total entendimento, rapaz. Eles não tinham. Entenda, eles viviam seguidores do Cristo, mas eles não eram Cristo. Mas eles não eram espirituais, eles se tornaram espirituais ao longo do tempo. Com a convivência com Cristo, ele se tornou uma pessoa espiritual, mas ele não era. Percebe? Então, enquanto ele está falando as coisas na carne, ele está falando balela para nós. Então, porque eu estou ali, porque aquilo ali é bíblico. Grande porcaria que você está lendo ali. Você está lendo uma coisa que, primeiro, não é para você. Não é para você. Apóstolo da lei fala coisas da lei. Você não é judeu. Então você não tem que viver a lei. Você vive a graça. Quando Cristo morreu por todos, ele se tornou Cristo Jesus. Até mudou, a Escritura coloca essa coisa com uma característica interessante. Antes era Jesus Cristo, agora é Cristo Jesus. Você é apóstolo de quem? De Jesus Cristo? Não, eu sou apóstolo de Cristo Jesus. Eu sou apóstolo de alguém espiritual, não da carne. Nós somos gratos ao Jesus Cristo? Claro que sim, tudo é Ele. Tudo foi feito para Ele e por Ele. Só que a maneira de mostrar essa mudança é quando ele deixa de se chamar Jesus Cristo e passa a se chamar de Cristo Jesus. Você vê isso nas cartas paulinas, percebe? Então ali ele está falando de um ser espiritual, ele não está falando mais do nosso Salvador carnal. O Salvador carnal cumpriu a missão dele, claro que cumpriu, ele é uma maravilha, aleluia pela vida dele. Ele veio, viveu, mas aleluia maior pela morte dele, porque foi essa morte que nos salvou. Perceberam, amados? Então, você não vive na fé, na sua fé. O justo viverá pela fé de Cristo. Quando ele chega na graça, quando ele chega em Cristo, quando ele se torna um Cristo, ele vive o princípio restaurado da unidade de Deus. Deus habita em todas as pessoas, e em todos os animais, em todas as folhas, em todos os minerais. Se não existir a parcela de Deus em cada uma dessas coisas, ela é uma coisa inanimada, ou seja, sem vida,
sem alma. Ela não é alma vivente. Ela simplesmente é algo morto, não é? Quando a gente, inadvertidamente, é assaltado ali, o cara dá um tiro em você, o que acontece com a carne? Blum, despenca no chão. E o espírito voltou para Deus. Percebeu? Você ali é inanimado. Você ali não tem vida, acabou a vida foi extinta ali naquele momento. A vida natural. Tá certo? Aí você passa a ter uma vida espiritual. Percebeu o exemplo? É um exemplo forte, né? Mas é a realidade da nossa vida atualmente, né? Todo mundo está sujeito a essas coisas, né? Então, a gente não tem que pedir esse tipo de livramento a Deus. Deus nos livra, porque Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Mas se você tiver que passar por uma coisa dessa, você vai passar, amiguinho. Porque Deus não poupa a carne para abençoar o espírito. Deus abençoa o espírito e a carne vai junto. Percebeu? A carne vai junto. Só que ela não vai para o céu. Ela volta para o pó da onde ela veio. E o espírito volta para Deus que o criou. Viva na fé de Cristo. Torne-se um Cristo e viva na fé de Cristo. Acredite na obra que Cristo fez. Creia no perdão do pecado. Se você não acreditar no perdão do pecado que Cristo veio trazer e tirar o pecado do mundo, você não está salvo no entendimento. Você é uma criatura salva, porque todas as criaturas foram reconciliadas por Deus. Os animais, os vegetais, os minerais e o homem. Tudo foi restaurado para Deus. Mas o homem só se torna um Cristo para poder ser herdeiro da terra quando ele chega até Cristo. E não é a fé dele que passa a viver aqui embaixo. É a fé de Cristo, porque ele deixou de ser ele. Passou a ter uma vida nova. Essa vida não é dele. Essa vida é de Cristo. Tá certo, irmãos? Que a graça e a paz de Cristo seja com todos. Amém? Graça e paz.